O iodo tira a imortalidade das células cancerígenas, fazendo com que elas voltem a ter apoptose. E eu vou explicar para você um mecanismo como isso ocorre. Tá bom? As taxas de sobrevivência das vítimas de câncer de mama são virtualmente as mesmas nos últimos 70 anos, mesmo com o uso de mamograma, cirurgia, quimio e rádio. O que está acontecendo? Não melhorou em nada o outcome, o resultado de tratamento de câncer de mama nos últimos 70 anos. Está se fazendo o diagnóstico mais cedo. A pessoa fica mais tempo com câncer, só isso. Os diagnósticos são mais prematuros. E, consequentemente, a pessoa fica mais tempo com câncer. Por isso que aumentou a sobrevida. Porque o diagnóstico está sendo feito mais prematuramente. Só isso. E a pessoa dá a impressão, não, nós melhoramos, porque agora a sobrevivência é maior. Não é maior a sobrevivência. O diagnóstico está mais prematuro. É só isso. Porque se você analisar estatisticamente, como foi analisado pelo Cancer Statistics, você vai mostrar que nos últimos 70 anos não houve mudança na mortalidade. Nada. Progresso nenhum. Olha o que o Dr. Guy Abraham fala. Iodofobia médica pode ter causado mais sofrimento e morte humana que as duas grandes guerras juntas, deixando de prevenir patologias com doses diárias de iodo necessárias para a otimização física e saúde mental. A dose de iodo para causar iodismo é 6.667 vezes a dose recomendada. Eu tomo 500 vezes a dose recomendada há mais de 10 anos. Eu tenho 68 anos de idade. Parece que não está fazendo mal, não. Há mais de 10 anos eu tomo 50 miligramas de iodoral por dia. Eu estava recentemente na mesma sala com o David Brownstein, fazendo um curso com ele sobre iodo, e eu perguntei para ele, Dr. Brownstein, quanto que o senhor toma de iodo por dia? Ele falou, eu tomo 75 miligramas, mas o Dr. Abraham toma 100 miligramas por dia. O Dr. Abraham toma 100, o Dr. Brownstein toma 75. Eu tomo 50. A dose recomendada é 150 microgramas. Por que eu tomo 50? Porque você vai entender daqui a pouco, por causa dos outros halógenos, por causa da radiação, porque o excesso sai na urina, não tem problema nenhum, zero. Eu dou para... Minhas filhas engravidam, entra no iodo. Os meus netos começam a tomar iodo com 2, 3 meses de idade. Tudo no iodo. Toma muito mais iodo que você, não tem nem comparação. Dose de iodo inorgânico superiores a 6.677 vezes recomendado tem sido associado com sintomas de hipertiroidismo. Como é que você vai conseguir chegar nessa dose? É impossível. Ação terapêutica do iodo. O iodo é um agente alcalinizante. O iodo é antibacteriano. O iodo é antifúngico. O iodo é antiviral. O cirurgião não passa a tintura de iodo antes de fazer o corte na pele. Você acha que é para quê? Para prevenir bactéria, fungo e vírus. De infectar. O iodo é antiparasítico. Elimina as lombrigas. O iodo é anticâncer. Potentíssimo anticâncer. Pelo fenômeno da delta-iodolactona. O iodo é um agente destoxificante. Se você tiver intoxicação por mercúrio, um dos modos de você eliminar mercúrio é com iodo. Hoje, praticamente todo peixe no Brasil está contaminado com iodo. Com mercúrio, desculpa. Contaminado com mercúrio. Então, por que eu uso grande dose? Porque eu posso ficar livre para comer o que eu quiser. Porque se vier mercúrio demais, ele é eliminado pelo iodo. E todos os halógenos são eliminados pelo iodo. O flúor, o cloro, o bromo. Nós vamos discutir daqui a pouco. É um agente mucolítico. Iodo não é muito solúvel em água. Em 1829, o Dr. Jean Lugal descobriu que a solubilidade do iodo aumentava quando acrescentada a solução iodete de potássio. A justificativa dele foi essa. Eu acho que ele tinha uma inspiração divina. Porque você vai ver que você tem que dar iodo e iodeto. Se você der iodo só não funciona, se você der iodeto só não funciona.
Por isso que a solução de Lugol é mágica. Solução de Lugol a 5%, ela tem 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio. Ela é chamada solução de Lugol forte, ou solução de Lugol a 5%. Se você tomar 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão. Vou falar de novo. Se você fizer 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão, em torno de 13 miligramas. Eles ingerem 3,8 miligramas. 2 gotas de solução de Lugol a 5% contém 5 miligramas de iodo e 10 miligramas de iodeto. Agora vem o fascinante. Isso aqui é fascinante. Por que que quando você vai numa área onde tem bócio endêmico, se você pegar crianças de 8 anos de idade, meninos e meninas de 8 anos de idade, eles têm a mesma incidência de bócio. Quando eu pego jovens adolescentes de 15 anos, as meninas têm 10 vezes mais bócio do que os meninos. Por que que aos 8 anos a incidência é a mesma, mas quando chega aos 15 anos, a incidência aumenta 10 vezes na mulher? Porque a mulher cresce mama. E a mama puxa iodo. Já está baixo o iodo. A mama agora requer iodo, demanda iodo. A tireoide tem menos iodo ainda. Aí desenvolve o bócio. Por isso que o bócio tiroidiano é 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Olha só. Meus amigos, a tireoide não usa iodo. A tireoide usa iodeto. Muita gente não sabe dessa diferença e dá iodo. E fala assim, a aula aí fala muito bonito, mas na hora da prática não funciona. Eu estou dando e não mudou nada. Querido, você está dando iodo. Para a tireoide você tem que dar iodeto. A tireoide não trabalha com iodo. A tireoide trabalha com iodeto. A pele não trabalha com iodo. A pele trabalha com iodeto. As glândulas salivares trabalham com iodeto. O esôfago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de esôfago. O estômago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de estômago. A próstata trabalha com iodo. A mama, vocês estão vendo aqui, eu peguei mamas no plural, eu pus as primeiras 3 letras em branco, as 2 outras em amarelo. Ela trabalha com iodo e iodeto, mais iodo do que iodeto. Mas ela trabalha com os 2. Então, para eu atingir tudo isso, para eu atingir a tireoide, a pele, as glândulas salivares, a próstata, o estômago, o esôfago e as mamas, eu tenho que trabalhar com a solução de Lugol. Porque a solução de Lugol já me dá o iodo e o iodeto juntos. Ah? E tem que ser inorgânico, que já é. Então, o grande truque é esse, é inorgânico. Isso é que os médicos não entendem. Quando um médico colega seu falar que iodo destrói tireoide, você fala iodo orgânico. Eu estou falando de iodo inorgânico. Ah? A tireoide, a mama, a pele e as glândulas salivares usam iodeto. A mama usa também iodo, mais que iodeto. Então, para guardar isso aqui, ó, a tireoide usa iodeto, o estômago usa iodo, a mama usa os 2. Isso é uma descoberta fantástica que o Dr. Guy Abraham fez durante a vida. Um detalhezinho que faz toda a diferença, que faz a diferença. Tá? Isso se você adquirir na Amazon.com, isso aqui é uma solução de Lugol a 5%, tá vendo aqui, ó? A 5% é chamada de solução de Lugol forte, 2 gotinhas dessa, meio copo d'água por dia. Você está fazendo a mesma coisa que os japoneses fazem comendo seaweed. E comprar a solução de Lugol na forma de comprimido. Isso é a solução de Lugol desidratada. Recebe o nome de iodoral. Esse é que eu tomo aqui, ó. Iodoral 50 miligramas. Eu tomo um tablete desse por dia. Tem de 50, tem de 100, tem gente que toma de 100, tem de 25, tem gente que toma 25, tem de 12,5, tem gente que toma 12,5. Eu escolho tomar de 50. Você vai entender em 1 minuto por quê. Tá bom? O que é iodismo? É uma situação causada por altas doses de iodo.
gosto metálico, salivação aumentada, espirro, acne, cefaleia e sensação de febre. Ninguém vai morrer por causa de iodismo. O sal não refinado melhora a sintomatologia. Você trata iodismo com sal não refinado, com magnésio e com vitamina C. Isso é raríssimo, muito raro. Você tem que dar doses absurdas para desenvolver iodismo. Você provavelmente nunca vai ter um caso de iodismo na sua vida. O flúor é o mais bully dele todos, é o mais valentão. Existe uma lei chamada Lei dos Halógenos. A Lei dos Halógenos diz assim: quanto menor o peso molecular de um halógeno, mais bully, mais valentão, mais ativo, mais reativo ele é. Então o flúor é o pior deles. Ele vai lá e toma o lugar do iodo. Então ele toma o lugar do iodo. Quem faz uso de fluoxetina, quem faz uso de Prozac, por que você acha que chama fluoxetina? Vai lá ver a forma, porque tem flúor. Então a pessoa começa a tomar fluoxetina, depois de 3, 4 anos, você pergunta, quantos quilos você engordou? Ah, engordei 11 quilos. Claro que engordou, porque ela está tomando flúor. Flúor está empurrando o iodo. Não tem jeito de formar hormônio tiroidiano. Então, com o passar do tempo, ela engorda. Você conhece um remédio chamado Lexotan. O que é o Lexotan? O princípio ativo é o bromazepam. O nome comercial é Lexotan, que também engorda. Por que engorda? Porque ele é feito de bromo. Bromo é um halógeno, ele compete com iodo. Quem toma Lexotan, depois de um certo tempo, começa a engordar. Por hipotiroidismo. Eu tenho o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Chama as leis dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bully é. Então o flúor é o pior deles todos. Infelizmente. Nós temos flúor na água, nós temos flúor na pasta de dente, nós temos flúor nos remédios, acabei de mostrar a fluoxetina para você. E você sabe muito bem que flúor não previne nem trata a cárie dentária, nem nunca tratou. Isso é uma piada. A queda das cáries dentárias começaram muito antes de colocarem flúor na água. E os países mais inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Tá bom? Que é um veneno. Que é um absurdo. Brometo está em todo lugar. Quando você compra um carrinho novo, aquele cheirinho de carrinho novo é brometo. Se você come pão, o fermento que a padaria usa é brometo. Você deixa um carro desse parado no estacionamento no sol, quando você volta para dentro do carro, está cheio de brometo. Você não pode ligar o ar-condicionado e sair. Você tem que baixar as janelas e deixar o ar sair pelo menos uns 5 minutos, para depois fechar os vidros e ligar o ar-condicionado. Porque se você entrar com o sol, está lá cheio de brometo. Você está se intoxicando diariamente com isso. O seu carro fica lá no sol o dia inteiro, você chega lá à noite, para pegar o carro, está cheio de brometo. E você vai engordando e não sabe por quê. Você vai desenvolvendo hipotiroidismo. A quantidade de bromo aumentou 10 vezes no leite materno na última década. 10 vezes. Ou seja, intoxicação por bromo é epidêmica. Intoxicação por flúor é epidêmica. Intoxicação por cloro é epidêmica. Você tem cloro na água, você tem cloro na piscina. Você tem cloro na sauna úmida. Não faça sauna úmida no Brasil. Porque quando você esquenta o cloro, ele vira um gás venenoso. Então a sala úmida é um lugar de veneno, de gás venenoso de cloro. Faça sauna seca, não úmida. Para fazer sauna úmida, a água tem que ser tratada com ozônio. Não pode ser tratada com cloro. Desintoxicação de bromo é atingida através da suplementação de iodo, mais sal não refinado. A reação de Hersheimer, você já ouviu falar nisso, claro. A reação de Hersheimer, tem gente que vai tomar iodo e vai passar mal. Não tem nada a ver com iodo. Quem estiver tomando iodo e começa a passar mal, é porque essa pessoa tem uma intoxicação muito séria por flúor, por cloro, por bromo ou por mercúrio. E ela tem uma reação chamada Hersheimer.
onde isso sai do tecido, vai para o sangue e vai para o cérebro. E a pessoa passa mal. Para você prevenir a reação de Hersheimer, você usa sal não refinado, você usa magnésio, você usa vitamina C. Você previne e trata Hersheimer. Se você vai dar iodo para uma pessoa que você acha que está muito intoxicada, profilaticamente você faz isso aí. Eu espero que você se sinta curado da iodofobia médica.